Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha palestra. Meu nome é Aníbal Tavares de Azevedo e eu espero que ela seja inspiradora para você, que ela inspire você a fazer coisas melhores e diferentes, que você saia iluminado dessa palestra. Então eu começo essa palestra com o seguinte tema, pessoal: Gêmeo digital, como a tecnologia pode multiplicar sua capacidade de trabalho e rendimento da indústria da educação, onde eu vou colocar uma série de conceitos, uma série de práticas que eu vivenciei e que eu acredito que vão estar sendo muito importantes para um futuro bem próximo. Tá? Então eu vou começar, pessoal, falando aqui de um panorama, o que a gente vai abordar nessa palestra. A gente vai abordar 4 pontos principais. O primeiro deles é o gêmeo digital, tá certo? Que vai ser, enfim, é um conceito com uma vasta aplicação. O segundo ponto que está conectado ao gêmeo digital é a questão da indústria 4.0, tá certo? Se você ainda não ouviu sobre esse termo, mas eventualmente você já deve ter ouvido uma série de aplicações e eu vou expor e relacionar com a questão da indústria 4.0, que são os avanços tecnológicos que a gente está tendo aí e que vão impactar profundamente a nossa sociedade, a nossa cultura, já está impactando na verdade, tá? E continuando, ligado a isso, a gente vai ter a questão da simulação. E por último, e não menos importante, a gente vai conectar isso com as questões de otimização, que vão ser cada vez mais exigidas, que vão incrementar a produtividade, enfim. E como é que estão todos esses tópicos reunidos, tá certo? Como isso pode afetar você e como é que você pode aproveitar essas informações que vão ser passadas. Muito bem, então falando sobre o gêmeo digital, especificamente, pessoal. Eu queria deixar indicado esse material, depois eu vou deixar indicado para vocês, pessoal. Tem um vídeo muito interessante do YouTube, que é esse violinista aqui chamado David Garrett, que ele combina música clássica com música, enfim, atual. E aqui, no caso, ele está tocando Viva la Vida. Só que tem uma característica bem interessante aqui nesse vídeo. Vocês podem observar que cada eu do David Garrett aqui é responsável por uma parte da música, por um arranjo da música. Então é muito legal, é muito bacana aqui porque você tem ele ajudando a ele mesmo, né? No videoclipe isso fica muito fácil de perceber como ele está contribuindo para a própria música dele, ele vai compondo em cima disso, é bem legal. Esse outro vídeo aqui, pessoal, também bastante criativo, né? Aqui no caso, como é que foi feito? O Todrick Hall resolveu fazer, ele gravou partes da música e depois ele compôs a música como se ele estivesse dialogando com ele mesmo, tá? Então é bem bacana também esse videoclipe e eles são interessantes porque a arte expande a nossa capacidade cognitiva. E a ideia aqui é a gente ver as possibilidades de aplicação do gêmeo digital para além da questão, digamos assim, da engenharia, né? Da parte exata, né? As aplicações que você consegue de fato realizar. Tá? Então eu acho que são coisas interessantes para a gente saber. E agora aqui a gente já entra num conceito mais talvez aí focado da engenharia, né? Focado na engenharia, que é relativo à questão de, por exemplo, você tem aqui um equipamento, uma plataforma de petróleo, por exemplo, e você deseja fazer uma série de coleta de dados. Tem um outro vídeo do YouTube que faz um comentário mais detalhado sobre isso, e você monitora não só um ou outro equipamento, mas todas as condições dos sistemas dessa plataforma de petróleo. Né? Então você tem, na verdade, o que a gente chama de um gêmeo digital, que eu estou pegando informações do mundo real e estou reconstruindo num mundo virtual. Né? E o que é interessante disso, pessoal? É interessante, na verdade, que você, então, com essa cópia digital, você pode prever cenários, pode fazer análises, tá certo? E em função dessas análises, você pode estabelecer, por exemplo, olha, de repente esse equipamento está precisando de uma manutenção preventiva, ou enfim, aqui tem uma possibilidade de redução de eficiência, né? Então, você pode, olhando aquele gêmeo digital, realizar uma ação, uma atuação num equipamento real, tá? Então, isso aqui, pessoal, é basicamente a extensão desse conceito
para o que a gente chama de fábrica digital, né? Você tem aqui, então você repara que você vai ter um mundo físico, digamos assim, tá? A partir do qual a gente vai extrair o nosso histórico de dados, as nossas experiências, o nosso conhecimento, e vai armazenar isso no mundo, no cybermundo, né? No mundo digital, tá certo? E aí a gente vai ter a representação digital dessa fábrica física, tá? Então a gente vai construir aqui, ele chamou de sombra digital, né? E a partir dessa sombra digital a gente pode ir comparando, pessoal, com, por exemplo, estatísticas, dados, e pode ir atualizando e verificando modificações. Enfim, há uma série de serviços que a gente pode, desse modo, então, construir em cima dessas informações que são coletadas. E esses serviços podem servir para melhorar a performance daquele objeto físico que a gente tem, tá? Inclusive podem servir para sugerir novos planejamentos, para sugerir redesenhos, otimizações e reconfigurações. Isso vai ser abordado em profundidade com cases, enfim. Eu vou mostrar esses elementos com mais detalhes, mas é interessante esse conceito que vai ser reaplicado em várias outras coisas, tá? Aqui a gente tem um artigo de onde foi extraído isso. E detalhe que esse artigo aqui, pessoal, não é uma projeção, é uma coisa até antiga, já faz aí um tempinho, né? É de 2016, tá certo? Então muitas dessas aplicações, claro, tem uma parte conceitual, mas é claro que a gente já tem alguma coisa já em funcionamento. Inclusive, pessoal, tem essa outra reportagem aqui que apareceu num jornal famoso, em que é mostrada uma fábrica na Alemanha em que você tem o monitoramento, que você tem, enfim, o controle, como se fosse uma sala de controle, e você tem a maioria dos processos aqui, se você for observar, você vai ter tudo automatizado. Repara que você não tem interferência humana, você tem robôs, braços robóticos, e você pode ver o fluxo em tempo real do que está acontecendo no chão de fábrica, tá? Então, na verdade, pessoal, é o que a gente chama de real-time shop floor visualization. Então você consegue ver o que está acontecendo em tempo real e você não precisa estar próximo, você pode estar à distância, tá certo? E você consegue inclusive ver a situação dos equipamentos, a situação de determinadas áreas, né? Então aqui, por exemplo, aqui a parte de corte, a serra, está com problema, né? Você pode ver de repente o tempo de corte aumentou, você pode ter uma coleta estatística ali. E é claro que você precisa de gente treinada para acessar esses dados, para dar diagnósticos. Olha o mundo de empregos e de oportunidades que você vai ter. Então, ao invés de você ter uma pessoa que pode estar lá e pode ter a questão de acidentes, a questão de segurança do trabalho, você põe uma máquina ali, mas essa máquina precisa de monitoramento. Eventualmente, precisa de uma equipe para dar suporte, para consertar, para dar manutenção, e para evitar, digamos assim, a quebra. Você pode atuar antes da quebra, né? Você pode identificar aqui os pontos que estão problemáticos e atuar, né, em cima deles. Enfim, tem toda uma gama de serviços que você pode atuar, tá certo? Isso aqui é um outro artigo também, não é um artigo, digamos assim, tão recente assim, é de 2016, e aqui é uma conferência de fábricas que aprendem. Olha que bacana isso. E ele está direcionando esse tipo de aplicação aqui para pequenas e médias empresas, né? Parece até um cenário futurístico, mas já existem organizações, empresas que já estão atuando nesse sentido, tá? E dentro desse espírito da fábrica que aprende, pessoal, a gente pode ter, por exemplo, o que a gente chama de layout, a organização dos elementos, dos objetos do nosso espaço, ela pode ser repensada em função dos fluxos, né? De repente esse fluxo aqui, eu posso extrair esses dados, fiz a extração desses dados, fiz uma análise, e aí com isso eu posso então tentar propor novas organizações do meu espaço, novos layouts, e aplicar e ver para esses novos layouts, baseado com os dados de histórico, se isso é interessante, se isso é atrativo, antes mesmo de eu construir,
tá? Depois a gente vai explorar mais esse conceito mais para frente, tá? Isso aqui também é um artigo dessa conferência de fábricas que aprendem, tá? E é claro, ele desenvolveu todo um arcabouço conceitual ali em cima disso, tá? Então aqui, por exemplo, você tem uma reorganização que foi feita, né? Por exemplo, aqui você tem duas áreas de montagem, né? Aí essa área de montagem, aqui é uma área de produção, essa área aqui é a área de picking, que é basicamente de você fazer a coleta, né, do seu estoque ou de produtos, né? Aqui é a área de recebimentos de materiais e aqui você tem a área de provavelmente o produto final é despachado, né? Então você pode analisar uma série de cenários, de organizações e fazer um super planejamento. Isso também é um emprego potencialmente grande, futuro, que quem tiver habilidade e capacidade de extrair os dados e conseguir fazer essas análises vai ser com certeza muito requisitado, tá? Então, veja, isso daqui, pessoal, a gente está pegando artigos científicos, mas isso já tem fábricas, já tem organizações que já estão usando esses conceitos. Isso, claro, não é adotado ainda, talvez em larga escala, mas já tem um percentual razoavelmente grande de organizações que estão usando isso, tá bom? Então, pessoal, isso é a primeira parte e a gente vai ver como é que essa coisa do gêmeo digital, a gente já está vendo, na verdade, como é que ela vai estar conectada com as demais áreas que eu citei lá. Vamos ver quais são as próximas? Daqui a pouquinho eu volto a falar, então, da próxima área, que é Indústria 4.0. Tudo isso que a gente viu, esses elementos, esses componentes, o que tem a ver isso com Indústria 4.0? Vamos pensar um pouquinho? Vamos ver isso? Vamos lá.